Salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eduardo Marques, Black Panther QAP. Estamos aqui gravando mais um episódio com um grande amigo. Olha, estávamos tentando agilizar esse encontro aí já faz um tempinho, alguns meses. O homem é tão ocupado, rapaz, que é difícil, né? Mas hoje tivemos a honra, o privilégio de trazê-lo aqui. Mas antes, mandar um abraço pro Jonas e pro Saleno que estão lá em São Paulo, tentando vir aqui para Brasília pra gente gravar, ou eu ir lá pra São Paulo também. Mas vamos que vamos, vamos tocando aqui. Urani, considerando a quantidade. Ixi, já dei spoiler do nosso convidado, mas enfim, considerando a quantidade de equipamentos, assuntos e sensibilidade do tema, não vamos perder tempo. Antônio Urani, se apresenta pro pessoal, diz quem você é, conta um pouquinho aí da sua história e vamos que vamos. Antes de mais nada, um prazer tê-lo aqui conosco, meu cara. Profundamente honrado aí. E vamos que vamos, vamos lá. Vamos que vamos. Eu agradeço muito esse convite. Eu tive em São Paulo, acho que em setembro do ano Foi, passado, foi né? setembro. E como foi muito corrida a questão do curso de TC3 que estavam ministrando lá, acabou não tendo a oportunidade de estar lá com você para a gente gravar, né? Eu acho que eu cheguei na quinta-feira à noite, se eu não me engano. E geralmente você grava na Você viu como o quinta-feira, né? senhor é importante, hein, Vale? Ele não vai até São Paulo, vou lá estar em Brasília gravar com ele. Pô, muito honrado quando você fez o contato comigo para fazer esse podcast. Eu fiquei muito feliz para poder passar esse conhecimento, bater o papo com as pessoas, né? Que a gente, os outros policiais. E para quem não me conhece, eu sou Antônio Uranis, sou policial judicial, atuando no TJDFT há praticamente 12 anos. Eu hoje sou instrutor de APH tático pela instituição americana NAEMT, onde essa instituição ela é responsável por ministrar o curso de TC3 no mundo e também o curso de TEC também, que é o curso de TC3, mas voltado para a questão urbana. Também sou instrutor de armamento e tiro, instrutor de formação, que formo também instrutores de armamento e tiro também, instrutor da nossa academia, né, da Polícia Judicial. Sou da área de saúde, tenho pós-graduação na área de urgência e emergência e estou aqui para a gente conversar sobre esse tema que é muito importante, né? Poxa, pô, legal, Urani. Então, o Urani fez essa rápida apresentação. E o Urani tem essa peculiaridade que é uma expertise interessante, né? Que ele é policial, né? E super operacional, super tático, mas tem todo esse conhecimento, né? Essa formação na área de saúde, que não é muito comum. E espero que seja uma mudança importante para que nós tenhamos, né? Nós vamos abordar aqui algumas questões, que inclusive várias delas eu não sabia, mas cada dia acaba sendo mais importante o policial, não só o policial judicial, mas qualquer policial, ter esse conhecimento um pouco mais aprofundado nessa parte num primeiro atendimento médico, né? E isso realmente é importante o policial, como ele tem mais contato com o público, ele conseguir fazer esse primeiro atendimento. Para a população, claro que vai fazer a questão de primeiros socorros. Agora, a questão para atender o colega dele ou se auto-atender, aí ele já vai entrar em um outro nível de atendimento, né? Que hoje nós temos no Brasil através de duas portarias. Uma voltada para o pessoal das Forças Armadas, que é a portaria do Certo. Ministério da Defesa, e temos a portaria do Ministério da Justiça voltado para o pessoal do artigo 144, para os policiais e todo mundo que faz parte desse artigo, onde o policial ele vai aplicar conhecimentos para ele ou para a equipe dele quando eles estão lesionados ou feridos em treinamentos, em missões, operações ou na vida privada, mas em decorrência de ser policial, de decorrência dele fazer parte do artigo 144 da nossa Constituição Federal. Olha, interessante. Ou seja, o APH tático, ele é regulamentado por essas portarias. É isso? E aí um primeiro atendimento que o pessoal chama de primeiros socorros, acaba sendo aquele treinamento, não vou dizer mais genérico, mas mais básico talvez, em que normalmente a gente aprende, mas aí acaba ficando no âmbito ali dos primeiros socorros, é mais ou menos por aí, Urani? É, mais ou menos por aí. O que acontece? Quando o policial ele vai fazer academia, geralmente ele tem uma disciplina chamada Primeiros Socorros. E essa disciplina, em várias forças policiais, se transformou Primeiros Socorros na atividade policial. Até então, o pessoal usava esse conhecimento para atender uma vítima ali que não faz parte da instituição ferida ou ele encontrou na rua para fazer o primeiro atendimento até a chegada do SAMU ou do bombeiro. E depois, com o passar do tempo, houve a entrada no Brasil da questão do atendimento pré-hospitalar tático. E algumas forças policiais começaram a criar seus cursos, né, baseado na doutrina da diretriz do TC3, que é um programa americano, que é chamado Tactical Combat Casualty Care, que é cuidados táticos às vítimas de combate, que é baseado num estudo, né, que foi feito entre 93 e 96 nos Estados Unidos pelas forças militares, que eles identificaram que a maior causa de morte evitável era um sangramento maciço de extremidade. Olha só. Então as vítimas morriam muito sangrando e era uma morte evitável. Você com um procedimento simples
que até então o pessoal não estava executando, essa pessoa poderia ter uma sobrevida, poderia chegar em melhores condições a uma unidade de tratamento. E eles viram a importância e a eficiência desse tipo de treinamento através da guerra que teve no Afeganistão e também no Iraque, onde foi feito como laboratório para poder fazer os testes dos torniquetes. Inclusive, esse modelo aqui que nós temos, que chama o famoso CAT-07, né? Que ele e o SOFT foram os torniquetes usados inicialmente pelas forças especiais lá, com a qualidade do atendimento, com o avanço ali, com bons resultados, as pessoas feridas sobrevivendo, foi passado para o meio civil também. Olha só. Porque nos Estados Unidos a gente tem a questão do agressor ativo. Sim. Também é uma disciplina que eu ministro, né? Eu dou treinamento na questão de respostas a eventos de agressores ativos para civis e policiais, como você responder esse tipo de evento. É uma coisa que nós devemos saber como agir numa situação dessa, com um evento inesperado, que atinge as pessoas de maneira muito rápida, que você, quando observa, você está no olho do furacão, então você tem que saber como sair desse evento, ou muitas das vezes como se comportar para sobreviver a esse tipo de evento. Então, quando você pega essa mentalidade, mesmo você não ter nenhum equipamento de atendimento para hospitalar ou primeiros socorros, você fazendo procedimentos simples e tomando a atitude adequada e correta, você consegue sobreviver a esse tipo de evento. Então, retornando, as forças policiais brasileiras resolveram trazer esse conhecimento para o Brasil, né? Porque lá nos Estados Unidos deu muito certo nas forças policiais. Porque a questão de evento de agressor ativo lá, no ano de 2012, eles perceberam que poderiam utilizar torniquetes nesse tipo de evento. Porque eles perceberam que as vítimas de agressores ativos geralmente têm lesões similares a que eles encontravam na guerra. Que eram lesões por arma de fogo, arma branca em extremidade, no tórax e tudo mais. Então eles fizeram um estudo e criaram um programa chamado Pare o Sangramento, que em inglês chama Stop the Bleed, para ensinar pessoas, crianças de 7 anos de idade, a se auto-atender, a socorrer outras pessoas. E para você manter as pessoas em condições de receber um atendimento. Porque, não sei se você lembra do caso de Columbine, Sim. em 99, as pessoas morreram por falta de atendimento. Porque ali foi uma situação que a polícia chegou no local e ela não entrou, porque tinha a indicação de artefatos explosivos, não sabia quantos agressores tinham naquele ambiente. Então, o protocolo daquela época era o quê? Você isolar o local e conter, como fosse uma questão de tomada de refém. Então, você espera a equipe especializada chegar para poder estar agindo. Nossa, olha. E, com isso, as pessoas morreram de sangramento. As pessoas poderiam ter sobrevivido, ter sido atendidas, mas morreram sangrando, porque a equipe de saúde não poderia entrar e a equipe local de policiais não entrava no local também. Então, tem que esperar a equipe tática chegar, a SWAT, fazer toda a varredura do ambiente, tirar todas as ameaças, como artefatos explosivos, identificar os agressores, que nesse momento eles já tinham cometido autoextermínio, para depois socorrer essas pessoas. Então, quem precisava de um atendimento rápido para não morrer e sobreviver, veio a óbito por causa da questão do tempo. Porque um sangramento maciço, ele te mata de 1 a 3 minutos. Você vem a óbito. Ou seja, o pessoal, se tivesse o conhecimento desse protocolo e condição de auto-executar, provavelmente vários teriam sobrevivido ali, Poderia né? sobreviver. Poxa vida. Orani, você comentou a questão de outras forças, né? E o seu lado instrucional. Conta rapidinho para nós em quais órgãos você já ministrou aí instrutoria, repassou seus conhecimentos, além de ser instrutor nosso, né, da Academia Nacional da Polícia Judicial. Inclusive, mandar um abraço para a chefe Roselaine, nossa chefe da NPJ lá. E mandar um abraço também para a chefe Fernanda, né? Que se não fosse ela, não tava no CNJ hoje. Obrigado, viu, chefe? Nosso departamento, né? Exatamente, diretor do nosso departamento. Mas conta para nós, então, além do instrutor da Academia Nacional de Polícia Judicial, quais outros órgãos e academias que você já deu curso, Orani? Olha, eu já ministrei curso em várias instituições no país, né? Tive a oportunidade de dar treinamento na Academia Militar de Agulhas Negras. Que legal. Para o pessoal lá que cuida do GTCAM, né? Então, a gente deu um treinamento de APH tático lá, dei treinamento já dentro da Polícia Militar do DF, não foi dentro do Bombeiro DF, mas com membros do Bombeiro DF, tinha membros do DETRAN, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Polícia Civil, IBAMA, membros também, já teve gente da Polícia do Senado, Polícia da Câmara, legal, Legislativa. cara.
Fora de Brasília, eu fui dar treinamento eu ajudei um colega a dar treinamento na Força Tática do estado do Amapá, na capital Macapá. A gente deu treinamento lá para a Força Tática e fez um curso de APH tático pessoal. E lá também em Macapá eu dei uma palestra sobre resposta a eventos de agressores ativos, como você responder esse tipo de evento. Dei treinamento também. Um dos treinamentos que me marcou muito foi um treinamento dado dentro do MJ, que eu estive, no ano passado, eu tive um problema de saúde grave, fiquei na UTI, e estava lá ainda sob medicações, e quando eu recebi um contato do MJ convidando para compor o corpo de instrutores para formar os multiplicadores do APH tático do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, nós tivemos membros ali de várias forças policiais dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Mato Grosso, participando dessa instrutoria para eles poderem voltar para os seus estados e como multiplicadores de APH tático. Caramba, que reconhecimento, hein, meu? Isso realmente foi uma coisa maravilhosa, né? Ter participado desse projeto, né, da segunda turma, como um professor formador, né? Então a gente tem esse orgulho de estar lá, estava lá representando a Polícia Judicial. Poxa, Urani, que bacana, rapaz. Tem lastro, hein? Tem história pra contar aí, tem vivência. Não, é importante, né? Porque como a nossa polícia com essa nomenclatura, né? Enquanto polícia, a nomenclatura recente, razoavelmente recente, né? De 2020 pra cá, é um trabalho no dia a dia a gente se apresentar para as outras forças, né? Se apresentar, inclusive, para os colegas do próprio Poder Judiciário, mas principalmente para os outros colegas das outras forças, né? Ainda não é um nome que está plenamente reconhecido. Eu falo isso porque recebo muita mensagem, às vezes o pessoal questionando, às vezes o pessoal, né? Muitos, inclusive, ironizando, e eu com paciência, porque também a gente precisa explicar, né? Da importância nossa e a importância ímpar, né? Da Polícia Judicial dentro do Poder Judiciário. E quando tem um colega nosso, né, com esse seu laço, experiência, conhecimento, e fazendo parte do corpo de instrutores de várias forças, isso mostra o quão competente nós somos. O senhor está de parabéns, viu? Muito obrigado. Ô, Urani, nós trouxemos aqui alguns equipamentos. Eu tinha até pensado numa pergunta que nós vamos tangenciar agora. Que é o seguinte, quais são os equipamentos imprescindíveis para um policial, né? Ter ali consigo, né? Num momento de crise, para a gente poder, né? Minimizar, mitigar ali as questões mais graves. Colocamos alguns equipamentos. Consegue dizer para nós quais são os mais importantes e mostrando para o pessoal para a gente ter um pouquinho mais de noção ainda de o que cada um faz do que aí, Urani, por gentileza? Olha, a coisa mais importante não é o equipamento. Certo. Seria o conhecimento. Tá. Quando o policial ele tem um conhecimento de como ele pode agir numa situação que ele está ferido ou tem um colega ferido e que se ele não fizer nada, essa pessoa vai a óbito, o conhecimento vai além do equipamento, porque muitas das vezes, talvez nós não vamos ter o equipamento conosco. Então, quando eu tenho um conhecimento, treinamento e sei fazer a tomada de decisão correta para poder mitigar aquela situação, eu vou sanar aquela pane até alguém trazer um equipamento para a gente. Mas, em termos de ter um equipamento conosco, o principal equipamento é o torniquete. O torniquete. Torniquete, porque nós trabalhamos com arma de fogo, né? Nós trabalhamos com situações que tem pessoas à margem da lei que podem cometer atentado contra nós. Então, o torniquete é um equipamento que é imprescindível para um policial. E hoje se torna imprescindível para qualquer pessoa, né? Você tem acesso a um equipamento desse, você consegue resolver um sangramento maciço de extremidade em várias situações. Então, o policial está agindo aqui. Temos policiais nossos que atuam de moto, policiais que estão atuando motorizados. Então, nós podemos sofrer acidente de trânsito, que é muito comum, e um torniquete ele pode salvar a vida. Então, o torniquete é o principal equipamento que nós devemos ter, sempre usando o material de biossegurança, né? Que é a luva, né? E a luva ela pode ser de qualquer material. Ela tem que ser um material que você consiga calçar esse equipamento de forma rápida, sem que ele rasgue facilmente, e você consiga manipular os outros materiais que você está atendendo uma pessoa ou se auto-atendendo. Até aproveitando que você falou da luva, Urani, a gente sabe que na hora do desespero ali, no sanhaço, às vezes você vai ajudar, principalmente se for alguém que você conhece, né? Mas ainda que você vai prestar socorro a terceiros, no afã de ajudar, a pessoa vai com a mãozona mesmo ali, vai no desespero.
Você, profissional da área, né, com formação, conhecimento técnico, a orientação é aquela de sempre. Pô, você precisa treinar com os equipamentos, porque na hora precisa ser com luva mesmo, né? E sem luva, a não ser que você não tenha como. Como é que funciona essa situação? Vou te responder vários pontos que você fez nessa pergunta, tem coisas interessantes aí. Quando você falou do treinamento, materiais, situação do sem aço, sob estresse, eu trabalho, como eu sou instrutor da NIMT, ela é uma instituição americana, né? Que é uma associação nacional dos técnicos de emergências médicas. Envolve enfermeiros, envolve médicos ali e paramédicos, uma figura que não tem no Brasil. E o treinamento dessa instituição, em vários programas, tanto dentro do intra-hospitalar como no pré-hospitalar também, ela sempre foi um treinamento baseado em cenário e em realidade simulada. Então, eles criam um cenário e Certo. você tem que atuar de acordo com esse cenário. Então, como ela é uma instituição que ela é a única instituição no mundo autorizada a ministrar curso oficial do TC3 para mais de 75 países, e o Brasil está até incluído nisso, sempre a gente procura treinar o pessoal dentro da realidade, com os equipamentos que são reconhecidos lá fora, homologados, e também homologados aqui no Brasil, que até pode falar a respeito sobre homologação, Anvisa, essas coisas, e buscando que a pessoa ela sempre esteja utilizando os equipamentos. Então, ela faça o uso da luva, ela Certo. calce a luva. Por quê? A partir do momento que eu treino baseado em realidade, simulando cenários, e eu começo a fazer o passo a passo correto, quando eu estiver envolvido numa situação dessa, sob estresse, eu vou repetir aquilo que eu treinei. É claro que tem situação que você vai esquecer. E, inclusive, o condicionamento de cada equipamento, ele tem que estar no local específico que seja adequado para você. Não é Perfeito. adequado para mim. Pode ser adequado para você ou adequado para a sua equipe que você atuam junto. Então, a gente tem a questão do, o pessoal chama de kit individual de primeiros socorros, que é o famoso IFAC, ou tem o MFAC, que é o kit para atendimento múltiplo, que geralmente é uma mochila que você Que já é deixa maior dentro ali, é da pra. viatura, para você ter um suporte maior, com mais materiais, quando você tem várias pessoas lesionadas, né? Então, o que a gente fala geralmente, aí eu vou fazer uma referência aqui, uma deferência a um dos grandes mentores da OPH Tato no Brasil, que é o principal responsável por que nós temos hoje dentro do MMJ e compartilhamento desse conhecimento, é você sempre buscar colocar a luva junto com o seu torniquete. Então, você coloca ela de uma maneira que ao pegar o torniquete, você vai ter acesso à luva. Interessante. Então, pode ser tanto esse modelo aqui da Desmos, que é uma empresa, é um torniquete nacional, é fabricação, projeto de fabricação nacional, como a questão do CAT. Que no Brasil hoje nós temos a All Solution, que é uma empresa que ela faz a importação legalizada desse produto, né? E com todas as qualidades do atendimento ao cliente. Então, você coloca a sua luva aqui. Então, você tem um acesso à luva junto com o seu torniquete. Se você colocar a luva em outro local, a tendência é que você não lembre de usar a luva. Não, é interessante, né? Como o torniquete como você citou há pouco, é o principal, né? Outra coisa que você comentou aqui que me chamou a atenção. É, o policial que anda armado, né? Tem a questão do porte da arma de fogo, isso você precisaria de torniquete, mas você citou ali, às vezes pode ser um caso de um acidente de moto, alguma outra questão ali, um acidente de carro que você precisa ali, né? Estancar um sangramento, né? Então o torniquete ele também tem essa função, que às vezes fica associando só com a questão do disparo da arma de fogo ali, né? Então o torniquete ele vai muito além disso, né? O torniquete ele vai além da atividade policial, além da atividade militar. O pessoal fala, eu quero um torniquete tático. Olha, o único torniquete tático que eu conheço é o TMT, que a tradução dele é torniquete tático mecânico, Certo. que ele tem uma largura de quase, vai dar mais ou menos 5 centímetros ali, 5 centímetros e pouco, que é como se fossem dois torniquetes desse aqui lado a lado, né? Então, um torniquete bem largo, que é utilizado em situações específicas. Ele, para mim, é o único torniquete que tem um nome tático. O fato dele ser, esse torniquete aqui ser da cor preta, esse torniquete ser da cor azul, não quer dizer que esse aqui é tático e esse não é tático. Tá. E, na verdade, o torniquete é um dispositivo que foi desenvolvido para controlar sangramentos maciços de extremidade, que isso remonta a milênios. Desde o Antigo Egito existe a questão dos primeiros torniquetes rudimentares. Claro que durante muito tempo ele foi utilizado de forma equivocada, permanecendo muito tempo, causando amputação da Teve extremidade. uma lenda dessa aí que acabou não sendo tão recomendado um tempo atrás, não tinha uma Sim, questão era dessa? porque o que acontece? Desde a Segunda Guerra Mundial percebeu que o torniquete ele permanecia muito tempo na vítima
e acabava tendo levando a amputação daquele membro, que ele não recebe oxigênio, não recebe sangue ali, nutrientes, então as células irão morrer e você tem amputação. E muitas vezes o torniquete ele era afrouxado de Certo. tempos em tempos, fazendo que a pessoa sangrasse mais e vinha a óbito também, por perda volêmica. E também tinha caso que você aplicava o torniquete, depois de muito tempo ele aplicado, você só desapertava ele e tinha um refluxo daquele sangue cheio de toxinas, porque Olha quando só. a sua célula não recebe oxigênio, ela quer produzir energia, quer sobreviver, então ela começa a produzir essa energia, vou explicar de forma bem simples, né? Usando subprodutos que vai gerar muitas toxinas, vai gerar muito lixo. E esse lixo, quando você afrouxa o torniquete, ele volta para a sua corrente sanguínea, então ele vai causar lesões em órgãos nobres, como rins, coração, no cérebro. E o torniquete em si, o torniquete que uma força tática utiliza, um exemplo, fazer a referência aqui à Polícia Federal, o COT, ou a Polícia Civil do DF, que é a DOE, utiliza, é o mesmo que você vai utilizar dentro da sua casa. O mesmo que o marceneiro precisa ter na marcenaria dele, quando ele está mexendo com aquela serra circular ali, que a gente sabe quantos acidentes acontecem com quem mexe com marcenaria. Nossa, realmente, bem Ou lembrado. aquela serra circular portátil que muitas pessoas compram em casa, que tem uma marca aí chamada Makita, que já virou até o nome da serra, né? Sim. Quantas pessoas não cortam o pé, cortam a perna, o braço, porque não sabe utilizar o equipamento e se lesiona? Quem vai podar uma árvore usando uma motosserra também, ela tem um efeito rebote, que pode causar lesão. Então, o torniquete, ele é aplicado para todas as pessoas. Só que devemos utilizá-lo para hemorragias maciças, são hemorragias de grande volume, não controlável de outra forma. O torniquete, ele é um dispositivo que ele veio para ficar o menor tempo possível na vítima, mas para ser utilizado para controlar hemorragia maciça, que não se controla de outra maneira, porque a gente pode controlar um sangramento maciço de várias formas, dependendo do tipo da lesão, da localidade da lesão. Porque isso aqui, quando você aplica numa pessoa, ele causa dor. E a dor, ela não diminui, ela aumenta. Por isso que tem a questão de usar analgesia para aliviar um pouco a dor dessa pessoa. E tem hoje eu não vou nem falar que é mito, mas tem um entendimento um pouco equivocado que o torniquete é seguro por 2 horas. Ele não é seguro por 2 horas. Se você lê os artigos, lê os estudos, e teve uma reunião do Comitê do Cuidado Estático às Vítimas de Emergência, que é a questão de área urbana, no ano passado, em dezembro, que eu participei, que lá nos Estados Unidos já perceberam que o torniquete ele não deve permanecer nas pessoas se não for estritamente necessário. E a ideia é você fazer o uso do torniquete e correr para um hospital o mais rápido possível. Sim, correr para um hospital, para a unidade hospitalar. Mas se eu puder fazer a reversão desse torniquete para outro equipamento que vai controlar essa hemorragia de maneira mais eficaz, sem causar danos adicionais, eu faço esse tipo de coisa. Porque na questão do atendimento pré-hospitalar, ele tem um princípio que fala de não maleficência, não causar lesão ou dor adicional a uma vítima sem necessidade. Se eu posso, muitas vezes, você tem uma lesão com um disparo de 9 milímetros, que é uma perfuração pequena. Se eu posso controlar ela com a pressão direta, Por que não fazer? por que eu não vou fazer? Agora, eu faço pressão direta, mas está sangrando ainda, aí eu posso usar uma técnica. Permite eu fazer a utilização de uma gase aqui que é usada para fazer preenchimento, que essa aqui é de uma marca 68, importada pela Alus BR, a sua divisão de APH tático, com facilidade de abertura. Olha, né? legal essa abertura, E possibilidade. ela é mais ou menos assim, ó. Aqui tem 3,70 metros. 3,70 m? 3,70 metros de gás aqui, dobrado em Z. Então, ela é para você fazer o preenchimento. Então, você vai tirando aqui e vai preenchendo. Vai preenchendo ali, ó. Tá. Isso. Então, você pode utilizar esse equipamento para fazer um preenchimento, controlar a hemorragia, e pode utilizar uma atadura comum para fazer um curativo compressivo, mantendo esse material aqui em cima, dentro do ferimento, ou em cima dele para evitar o sangramento. Você vai ter um ponto de pressão. Ou você pode utilizar um dispositivo que foi lançado no ano passado. Esse aqui? Esse aqui, que é a barra de pressão direcionada. A Alus comercializa esse dispositivo de maneira isolado, assim. Tem um kit com 3 ponteiras dessa. Certo. Que é para, dependendo do tamanho da lesão que você tem em áreas juncionais, que seriam axila, virilha, essa questão do ombro aqui. É que aí é difícil fazer a pressão mesmo, né? Aí você faz o quê? Você vai utilizar esse dispositivo aqui para poder manter o material dentro do ferimento
E eu posso utilizar uma atadura comum para fazer isso aqui. Dessa aqui mesmo? Dessa mesmo. Eu posso usar uma atadura comum, depois posso até demonstrar para você. Bacana. E ele fica fixado de maneira aqui que ele não se move. Então, você ganha até a questão do tempo que você tem que fazer aquela pressão constante para criar um coágulo ali, para depois fazer um curativo compressivo. E essa empresa Fixate, ela também desenvolveu esse dispositivo juntamente já com uma bandagem. Então, você tem essa bandagem aqui, que é chamada Rain Guard, que ela tem a pressão direcionada em cima do ferimento. Então, toda a pressão vai ficar aqui. Então, você vai ter uma pressão maior nesse ponto aqui. E essa pressão ela não vai se diluir por outra parte da extremidade. Você abre a bandagem, aí nessa parte... tá. Entendi. Aqui você vai colocar em cima do ferimento. Certo. Aí ele já tem a pressãozinha. Aí você vai colocar a pressão. E quando Entendi. você faz a instalação dela, você vai manter uma pressão somente nesse ponto. Bacana. Então, qual a vantagem desse tipo de dispositivo? Eu não estou não estou deixando a extremidade sem receber sangue. Ela vai receber sangue, o sangue vai retornar para o corpo dessa pessoa e a dor vai ser a dor da lesão e a dor local. Não a dor tendo toda a extremidade sendo comprimida em toda a sua circunferência. Que legal, cara. Então, é interessante quando a gente começa a ter acesso aos equipamentos e saber utilizá-los, como empregá-los. Então, a gente acaba o quê? Muitas das vezes, não precisando utilizar um torniquete desse, a gente faz uma pressão direta, um curativo compressivo aqui, com técnica de preenchimento, talvez, e essa vítima ela consegue chegar no hospital em melhores condições, porque ela não vai estar com aquela dor exacerbada devido ao estrangulamento aqui da extremidade dela. Poxa, que legal. Inclusive, a gente tem um vídeo, né, Aurélio, que você trouxe, eu pedi pro Lucas passar aqui pra nós. A gente consegue ter uma noção, né, da vida real, né, que eu carinhosamente chamo de mundo cão, que é curioso, né? Felizmente, muitas pessoas não se deparam com isso e acham que não existe essas questões, né, seja numa guerra declarada entre nações, mas seja numa guerra urbana, né, uma guerra urbana que a gente se depara aí todos os dias. Mas existe um mundo cão, né, cara? Que as pessoas acabam ignorando, mas vamos dar uma olhadinha no vídeo aí que o Lucas já coloca pra nós. Esse vídeo é um vídeo institucional do Departamento de Defesa americano, que eles utilizavam esse vídeo no início dos anos 2000 para poder divulgar o APH tático lá. Olha só. Você vê 20% das mortes civis por traumas são evitáveis. Percentual altíssimo, né? As pessoas morrem antes de chegar a uma unidade de saúde. Nossa, interessante isso. Fazer a coisa certa na hora errada. Por isso que se fala boas práticas com boas táticas. Uma coisa interessante desse vídeo, quando a gente vai ler um pouco sobre a história do programa de cuidados táticos às vítimas de combate, e que utiliza o mnemônico MASH, que é o protocolo de atendimento dentro da segunda fase, quando a gente vai ver os países que utilizam esse programa, a gente fica pensando assim, poxa, por que o Brasil demorou tanto para fazer parte disso, né? Porque hoje a China, Taiwan utilizam o mesmo protocolo, utilizam o TC3 e o mnemônico MASH de atendimento. Rússia e Ucrânia, a mesma coisa. Os Estados Unidos, em conflitos armados com outros países aí, também utilizam o mesmo protocolo que estão utilizando. Então, é algo que funciona no mundo todo e é bem aplicado. Então, isso é algo... o Brasil
teve a questão montou a câmara técnica, né, pelo Ministério da Justiça, e conseguiu fazer realmente a aplicação do TC3 aos membros que fazem parte do MJSP. Claro que o Ministério da Defesa foi pioneiro aqui no Brasil em termos de ministério, né? Certo. Não, é interessante, né? Porque você citou a Ucrânia e a Rússia e os Estados Unidos, né? Considerando que a Ucrânia e a Rússia estão em guerra declarada entre si. Os Estados Unidos declarou guerra recentemente ao Irã, né? Ou seja, acho que funciona mesmo, né, o protocolo, porque do contrário, né, o que está acontecendo de mais atual no momento, esses países estão usando para poder tentar diminuir as suas perdas ali. E voltando a falar dos equipamentos, Urani, o que mais que a gente tem aí de interessante, rapaz? A gente tem Na vários. verdade, tudo é interessante aqui, mas, por exemplo, essa tesoura aqui, para que ela... A tesoura é o seguinte, é um Vamos lá, equipamento. por favor. Temos duas tesouras, né? Tem mais uma aqui, é verdade. Temos uma tesoura que ela é mais simples, Certo. que ela resolve 99% das situações, e temos uma tesoura que ela tem várias funções, né? Esquema Letterman, chamada Raptor, que ela é uma tesoura que você consegue diminuir o seu tamanho para poder portar e carregar com você. Então, ela tem a questão do quebra-vidro, ela tem tem a questão de cortar a aliança e anel quando a pessoa está Interessante. com inchaço ali, então você consegue cortar ele. Corta por onde? Você vai encaixar aqui, ó, dá sua aqui. Vamos cortar aqui, ó. Encaixa. Ah, Pode tá. cortar? Pelo amor de Deus, rapaz, eu não vou sair daqui solteiro. Que bacana, você encaixa aqui, é só pressionar Só lá? pressionar, ela vai e corta. Olha, interessante. Então, isso é muito bom em situações que você está em uma área remota. Tem pessoas que gostam de acampar, sembrear, em questão de caverna, essas coisas, que você vai demorar muito tempo para ter contato com o corpo de bombeiro, que vai ter um dispositivo para poder fazer o corte Nossa, do anel da aliança. Então, você tem um dispositivo para estar com você. E essa tesoura, para que ela serve? Ela serve para cortar as vestimentas. A função principal é cortar as vestimentas de uma vítima. Um exemplo. Certo. Você está usando uma roupa que ela tem a manga até aqui, chega o seu punho. Certo. Você tem essa roupa, o sangue ela não absorve fluidos, então o sangue está escorrendo. Você não consegue saber em qual parte do teu braço tem uma lesão. Então, se você vê que está tendo um sangramento, saindo muito sangue, se você vê um ferimento ali, você não consegue identificar o ponto da lesão, você vai fazer a aplicação do torniquete de forma emergencial. E a primeira coisa que você vai fazer logo após isso é expor essa extremidade, porque você tem que saber se aquele torniquete foi colocado no local adequado, de forma adequada. E se aquele ferimento requer um torniquete também. Quando você expõe, você identifica que a lesão está aqui nessa parte do antebraço, na parte mais distal do braço, aqui perto da mão. Você pode trazer esse torniquete para próximo do ferimento, que é a regra. Até no confronto armado, a regra é o torniquete ser aplicado próximo da lesão, Certo. se você consegue identificar e a situação tática permitir. Ou muitas vezes você vê que o torniquete não é necessário, você faz um curativo compressivo, você faz uma técnica de preenchimento, que você resolve esse problema, que você consegue ter a mobilidade do seu braço. Então isso é muito importante. Se você tem uma situação que houve em São Paulo, que a polícia militar estava no final de um baile funk, 6 horas da manhã, chegou a guarnição lá, um rapaz armado deu um tiro que pegou na coxa do policial. Certo. A equipe que chegou, a primeira coisa que fizeram foi o seguinte: fizeram a exposição da perna dessa vítima, identificaram que não tinha um sangramento maciço, fizeram um curativo compressivo e fizeram o transporte dessa vítima ao hospital. Do momento que a equipe recebeu o chamado, ao momento que o rapaz chegou no hospital, eu acho que, se eu não me engano, deu 17 minutos. Foi bem rápido. Mas uma coisa que deve se lembrar: ter feito essa exposição, identificado que o ferimento não era um sangramento maciço, ele usou uma atadura similar a essa, e essa vítima foi de maneira confortável, em termos de equipamento aplicado nela, para ser atendida no hospital. Por acaso tivesse sangramento, aí sim, você poderia se valer de um torniquete, valer de outra forma de controle de hemorragia, para poder manter essa pessoa viva. Então, a tesoura é um equipamento muito, muito importante na atividade policial, que ela deve fazer parte do kit de APH. Olha, mas é interessante, né? Até vendo o vídeo que você comentou, né? Tem uma descrição lá de você fazer fazer o certo na hora errada. Você deu um exemplo prático aqui, né? Se a equipe lá não tivesse feito a leitura correta e de repente colocasse um torniquete quando não era necessário, o resultado poderia de fato ter sido outro, né?
Então, Sim. essa leitura ali no local, e daí a importância de todos os policiais terem esse conhecimento, não de uma maneira superficial, mas mais aprofundada, parece ser imprescindível mesmo, né? É a verdade que o policial ele tem que ter um conhecimento mais aprofundado e saber diferenciar o APH tático dos primeiros socorros, porque tem uma diferença muito grande quando você faz APH tático e primeiros socorros. E você não faz APH tático, um policial treinado, um exemplo, no Ministério da Justiça. Ele não vai fazer APH tático em qualquer pessoa. A própria portaria do MJ, ela deixa bem claro. Não, até bom você falar da portaria, como é que ela prevê, assim, em linhas gerais? A portaria do MJ, o que acontece? Ela institucionalizou o APH tático no Brasil, Certo. colocou ele de forma institucionalizada, e ali colocou os níveis de que cada operador pode fazer. Então você tem um nível básico, que é para todos os operadores, Certo. tem um nível intermediário, que vai estar pegando as pessoas de grupo de operações especiais, aquelas pessoas que atuam em Caatinga, que é o BEP, né? Que tem lá no Ceará. Você tem as unidades assim, especializadas. E já pegando esse nível intermediário, você já tem a função do enfermeiro dentro das polícias. E o nível avançado, que é o nível 3, você já pega a questão somente médico e enfermeiro vão fazer procedimentos. São procedimentos mais avançados. O nível 3, só médico, enfermeiro? Médico e enfermeiro, Tá. que são procedimentos invasivos. Certo. Que eles vão estar ali atuando para poder socorrer uma vítima numa situação, um exemplo. Nós temos no norte do nosso país. Tem situação lá que você vai demorar mais de 8 horas para conseguir um socorro. Teve um caso lá que um colega meu das Forças Armadas, ele estava contando que uma pessoa ela sofreu uma lesão, não de sangramento maciço, mas ela teve um problema lá grave, que o helicóptero ia demorar quase 12 horas para poder chegar no local. Então, essa vítima a vítima demorou a ser atendida quase 12 horas porque o helicóptero não poderia pousar na região porque estava de noite e não tinha como sinalizar o helicóptero pousar naquela região que tinha muitas árvores. Então, teve que esperar um período para poder ir lá socorrer essa pessoa. Então, a gente percebe a importância de você conhecer os procedimentos e de acordo com o ambiente que você está inserido. Porque eu não vou usar um kit imenso numa situação que eu não preciso, ou um kit reduzido no local que eu preciso de um kit mais elaborado. Um exemplo, eu estou fazendo uma proteção velada de uma autoridade ameaçada. Perfeito. Se você está trabalhando de forma velada, você não pode ter ali algo denunciando que você está ali como você ali é um policial. Dá pra dar com aquele kit maior, né? Isso. A gente pega mesmo, ó, temos o porta-torniquete como exemplo nessa situação. Temos 2 porta-torniquetes. Tem esse porta-torniquete que ele é ostensivo, você vai colocar no seu cinto, no seu colete, para poder estar acondicionando o seu equipamento. E tem aquele outro ali também, que é da... Esse daqui? É esse aqui, Certo. que é um torniquete também que é da Overlock, que é um torniquete para o seu uso velado. Então você coloca o teu equipamento e ele mantém ele bem rente ao teu corpo, ao teu cinto tático, ao teu cinto ali, que você não vai estar de cinto tático, de forma que ele vai estar... Esse dá pra colocar no tornozelo também? Tem uns só esses no tornozelo, né? Olha, isso aqui dá para colocar, dá para colocar em vários locais. Agora no tornozelo eu não sei, talvez esse modelo de porta-torniquete não funcione muito bem. Mas aqui você tem um... Dá pra colocar no cinto ali, né? Você vai colocar no seu cinto debaixo do terno ali, ó, de forma velada, ó, que você tem bem próximo onde está a sua arma. Então você tem um torniquete para um uso rápido. E esse aqui já é mais a questão de um porta-torniquete que você vai usar de forma ostensiva, né? Nossa, bacana. Então e esse porta-torniquete ele é bem interessante, que ele acondiciona vários modelos de torniquete, inclusive um da Sun XT, que não está aqui, que ele é bem volumoso, ele consegue acondicionar e manter ele protegido dos intempéries, de qualquer situação, porque tem um modelo de torniquete que a fita não pode ter contato com a tua roupa, igual essa questão do velcro aqui do kart. Certo. Que ela vai juntando sujeiras, pelos, que pode te atrapalhar a fixação dela. Entendi. Então você tem aqui os equipamentos que podem ser utilizados. E no Brasil, qual o protocolo que a gente adota de APH Orani? E é feito pelo Ministério da Justiça? Sim. No Brasil, nós temos a regulamentação do protocolo de atendimento hospitalar, que é a segunda fase do TC3, né? Então, a segunda fase do APH tático. Começou pelo Ministério da Defesa. Em 2018, eles lançaram a portaria deles, instituindo o APH tático dentro das Forças Armadas, para os militares, dentro da parte de adestramento, movimentações, instruções e atividade deles, que eles utilizam o mnemônico MASH,
que é o mesmo utilizado nos Estados Unidos e em mais 75 países, a gente tem o XABCDE, que é o protocolo de trauma civil. Sim. Que o X se cuida de hemorragia sanguinante, você tem o A, que é das vias aéreas, o B, que é da questão da respiração, o C tem a questão da circulação e choque, né? E assim sucessivamente. E temos o MASH, que é o mnemônico de APH tático. É um atendimento pré-hospitalar voltado para situações onde militares, policiais, bombeiros vão estar atuando. Então fica até mais fácil deles lembrarem, porque é uma palavra que ela vai ter o quê? M de maciço, hemorragias maciças. E você vai ter o A de vias aéreas, a letra R, que é ali de respiração, a letra C vai tratar da circulação e do choque, e a letra H da questão da hipotermia. E a gente tem um mnemônico que é voltado para a parte médica, que envolve a questão de uso de analgésicos, antibióticos, aí temos a questão de imobilização, de extremidade, a questão quando a pessoa também tem ferimento por queimadura. O Ministério da Defesa utiliza o MASH, Certo. esse mnemônico. E o Ministério da Justiça, a mesma coisa. Então, por que a gente fala a mesma língua, né? O pessoal das polícias e os militares. Vira e mexe estão atuando em conjunto. Né? E você imagina a gente atuar falando... Cada um falando um idioma diferente. Aí, o pessoal da defesa fala MASH, o Ministério da Justiça, os policiais falam XABCDE. Você não vai conseguir trabalhar muito bem, porque até a pessoa lembrar que um está referenciado ao outro, inclusive nas literaturas, tem essa referência. A principal literatura do APH civil, que é o PHTLS, que é um programa da ANAIMT, ele fala do XABCDE e faz a correlação com o MASH. Olha só. Então, você já tem ali a correlação, que a tendência é que no futuro, eu espero que tudo se torne MASH, que vai ficar mais fácil de todo mundo comunicar. Porque a gente tem várias situações dentro do APH civil que o pessoal do SAMU e bombeiro só vai atuar se tiver um policial com eles. Olha só. E é um protocolo que se utiliza desde os inícios dos anos 2000. Esse protocolo MASH tem a sua origem, se eu não me engano, na Inglaterra. E tem a ver com a questão do protocolo de situações, chama de QBRN, né? Que são ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. Então, porque o M, ele não era de sangramento maciço, era de máscara. Primeiro você coloca a máscara, quando você está nessas ameaças química, biológica, radiológica e nuclear, para depois você cuidar das vias aéreas e atender a outras pessoas que estão precisando. Aí viram que um intercâmbio que houve entre os militares americanos e o pessoal lá da Inglaterra, eles viram a facilidade de você ter essa nomenclatura e passaram a utilizar. Eu busquei bastante livros, né, americanos que começam a falar sobre isso, eu achei alguns artigos europeus que contam um pouco dessa história em si. Então é bem interessante a evolução, né, do atendimento, porque os americanos começaram com controle de hemorragias ABCDE. Certo. Aí depois eles começaram a usar o X. Aí passaram para o MASH, que fica até mais fácil. Então o Brasil hoje tem a questão do MASH aplicado. Inclusive no manual de atendimento pré-hospitalar tático, o nível básico do Ministério da Justiça, que foi lançado ano passado, em meados de abril, que agora vai fazer um ano, né? Ele já está lá colocado. O protocolo de atendimento pré-hospitalar tático brasileiro é MASH. Então a gente utiliza ele na segunda fase do APH tático. E o Brasil, frente aos outros países, ele está muito bem estabelecido, está super atualizado dentro das práticas que é tido de mais original, mais adequada. O Brasil tá bem nesse cenário, Urani? Sim, o Brasil ele está acompanhando todas as atualizações e evoluções do APH tático no mundo, tanto em equipamentos que são lançados, como estudos e as boas práticas, né? Então, essas boas práticas, a gente está bem evoluído e está sempre antenado. Colegas brasileiros nossos, eles vão participar de um evento agora que tem nos Estados Unidos chamado da SOMA, que é uma das instituições que está sempre ali por dentro do APH tático, junto com o comitê do TC3, o comitê do TEC. Colegas nossos aqui vão palestrar. Tem um colega da CORE do Rio de Janeiro, vai palestrar lá, a parte sobre viagens aéreas. Temos, se eu não me engano, 4 colegas da Polícia Militar, junto com o pessoal do Bombeiro, vão palestrar vão apresentar 2 ou 3 artigos nesse evento americano. Inclusive, não sei se vão falar até do programa que eles têm lá, que é o curso de operador de APH lá no Rio de Janeiro,
que é um curso que todo ano tem turmas, né? E é um curso realmente muito bom, que numa das fases você faz uma simulação, você faz um atendimento dentro de uma favela lá, que eles podem estar atuando. Então, o Brasil tem evoluído muito. E a gente tem uma particularidade que o nosso terreno, ele é diferente de outros países. Sim, tem as nossas peculiaridades locais aqui, né? Terrenos e nossas ameaças também. Então, essa questão de como você vai fazer a incursão, como você vai fazer uma progressão, ela é bem diferenciada. Coisas que, quando o pessoal, se você lembrar, em 92, quando o pessoal teve a questão da Somália, né? Sim. Na Somália lá, que tem até o filme chamado Black Hawk, né? Sim. O Falcão Negro em Perigo, teve um documentário que foi lançado na Netflix, é muito bom, que quando os militares eles estavam atuando no ambiente urbano, eles se viram ali em um cenário que era totalmente diferente para eles. Né? E eles, é bem interessante no filme, inclusive fica a recomendação, pessoal, filme um clássico mesmo, inclusive para quem é da área policial, da parte militar, né, para questões táticas ali, estratégicas, bem legal mesmo. Bem legal esse filme. E inclusive lá eles demonstram, quando eles vão fazer essa incursão, não vou falar qual que é, eles falam assim, vou levar tal equipamento, vou levar não sei o quê. O colega fala bem assim pro outro, pra quê, rapaz? A previsão é ficar no máximo 40 minutos, uma hora lá, e a gente já vai voltar. E depois vai ter todo o desdobramento. Todo o desdobramento, que é bem interessante. Então, a gente, assistindo aquilo, a gente percebe, eu tenho que estar minimamente preparado para um evento adverso. Nossa. Ô, Orani, dentro dos equipamentos que você trouxe, um que eu achei bastante interessante é esse daqui, rapaz. Parece uma linha, uma necessaire, né? Mostra pro pessoal, fala pro pessoal o que é isso daí, do que se trata. Esse aqui é uma maca de extração flexível, desenvolvida pela Desmos, chamada Anthony. O projeto é de um amigo lá do Ceará. Qual que é o nome do nosso amigo? Depois a gente lembra. Depois eu lembrar aqui o nome dele. Hélio, perdão. Hélio, desculpa aí. Grande Hélio, né? Hélio. Foi tudo combinado, Hélio. O Hélio, então ele tem, inclusive, tem até um vídeo na internet contando a história do desenvolvimento dessa marca, porque desenvolveu, mano. É bem interessante. Então, é uma marca de extração tática, flexível, que ela facilita você a transportar por trás do seu colete, ou menor mochila, e você saca ela. Olha como ela vem dobrada. Caramba, sensacional. E ela tem alças que você pode... 4 pessoas podem estar carregando, 2 pessoas podem estar carregando, uma pessoa pode estar arrastando a outra, dependendo do cenário, para poder facilitar, inclusive para você descer escadas, carregar pessoas geralmente com dificuldade de locomoção. A resistência dela, conforme está no manual, é 250 quilos. Olha, 250 quilos. Então, você consegue carregar uma pessoa de uma maneira mais fácil, né, mais tranquila para a equipe, por um longo período, do que você ter que pegar 2, 3 pessoas ali e tentar carregar, segurando as pernas, o braço. Então, você consegue transportar essa pessoa de uma forma mais adequada. Então, é um equipamento muito útil em diversos tipos de operações. Você lembra a operação que houve no Rio de Janeiro, a contenção, no ano passado, que um delegado foi ferido? Sim. Essa marca aqui teria ajudado muito no transporte dele, um tipo de marca como essa. Porque ninguém vai para uma operação daquela pensando que vai ser ferido, né? Então, você quer transportar uma pessoa, você com um equipamento desse, você consegue transportar uma pessoa melhor até chegar num ponto que você pode entregar para o SAMU, entregar para o bombeiro ou, dependendo da situação, encaminhar diretamente para o hospital. E é interessante, né, Ronê? Não sei quem já teve a experiência de ter que socorrer alguém, seja profissionalmente ou no âmbito doméstico. Quando você pega uma pessoa ali que está desfalecida, né, desmaiada, enfim, pô, parece que o peso aumenta, né? Porque acho que ela não tem nenhuma resistência muscular. Então, para você extrair, se for uma pessoa de uma complexão física maior, então é muito difícil mesmo. Então, o quanto que essa maca pode ajudar mesmo, né, na extração, no socorro, né, Sim. Numa eventual situação, né? E ela é de fácil transporte. Você vê que ela é pequena, então super você compacta, coloca né? no seu kit ali e você consegue fazer essa extração dessa pessoa de uma maneira mais adequada. Poxa, bacana. Orani, considerando a experiência que você tem, mudando até um pouquinho de assunto, junto às outras forças, né, em relação a curso, atuações, operações e tudo mais, o que a nossa polícia judicial tem de diferente? Não falando diferente de ser melhor ou pior, mas o que ela tem de peculiar? O que você percebe que a distingue das outras forças? Porque cada força policial tem a sua peculiaridade. Como é que você vê a nossa polícia judicial nesse contexto? O que ela tem de diferente, assim? Olha, a nossa polícia judicial, ela tem expertise em várias áreas, né? Nós temos profissionais que se destacam em diversos segmentos, na área de inteligência, contra-inteligência, armamento e tiro, proteção dignitário, né? E a nossa polícia tem de diferente essa questão da gente fazer a proteção de autoridades ameaçadas. A gente fazer nós somos o guardião, questão do poder judiciário. Então, a gente faz a nossa atuação, principalmente nas eleições, ela é de extrema importância. Nossa, eleição é um contexto interessante você abordar.
A eleição é realmente um contexto importante, é uma situação que a gente tem que ter uma certa ressalva por questão da polarização. E a Polícia Judicial, ela está ali para poder fazer a proteção do Poder Judiciário. Está ali para fazer a proteção da questão do pleito em si. Então, a gente está ali acompanhando as autoridades, a questão das urnas. E a Polícia Judicial, ela tem essa expertise diferente de outras polícias nesse contexto de proteção de autoridade, porque a nossa polícia, ela atua protegendo pessoas ameaçadas, que elas não são somente ameaçadas por organizações criminosas, são ameaçadas por diversas organizações, diversas pessoas, e se a gente não tiver um bom treinamento, um bom conhecimento da nossa força ali, do que a gente pode fazer, a gente não consegue fazer um bom trabalho. E quem melhor para poder proteger o judiciário do que a própria polícia do Poder Judiciário? Porque a gente está vivendo o judiciário todos os dias, a gente tem contato com as autoridades constantemente, então a gente consegue ter um trabalho mais apurado, mais aprimorado e fazendo toda uma proteção voltada para a questão da nossa imagem. Nossa, Né? muito bom. Então a gente tem essa diferença das outras polícias em si. A gente atua, a gente tem operações com drone, assim como outras polícias têm. A gente tem várias divisões ali que está atuando, mas essa questão de a gente estar ali protegendo o Poder Judiciário, assim como a polícia do Senado, a polícia da Câmara, protege ali suas casas, que outras polícias não vão fazer o trabalho como eles fazem lá dentro. Então a gente tem essa diferenciação também. Não, é interessante, né, Urani? Porque você citou os nossos colegas, né? Tipo, as polícias institucionais que fazem uma atuação de segurança pública institucional, né? Porque a fim de que o legislativo e o judiciário, né, e até mesmo o Ministério Público entra nesse contexto, para que eles atuem dentro das suas atribuições constitucionais, né? Ou seja, legalmente previstas, elas precisam ter autonomia e independência para tanto, né? Então, a atuação das polícias ditas institucionais acaba sendo de segurança pública institucional. Porque é muito comum as pessoas acharem que a atuação dessas polícias ela é só dentro do órgão, do prédio, né? Naquela questão física, né? Sim. E vai muito, muito além disso. E você citou uma outra coisa muito interessante também, a questão da polaridade política. Por quê? Certamente acontece com você, acontece comigo também, com vários colegas. A gente recebe muita mensagem, às vezes numa conversa de bate-papo, dependendo do espectro político do amigo, enfim, de alguém que quando sabe se trabalha no judiciário, ele tem a opinião dele. E aí ele tem algumas opiniões bem complicadas, inclusive, né? E fala, pô, mas como é que vocês deixam? Eles falam, pô, aí qual que é a minha explicação, né? Padrão. Fala, a Polícia Judicial, a nossa atuação é numa perspectiva de política e de polícia de Estado, não é de governo. Né? Então, assim, a nossa missão é zelar pelos ativos do Poder Judiciário. Né? Então a nossa missão é essa, a gente não fica apegado a outras questões que são políticas, né? E aí vira e mexe, o pessoal começa, você planta uma sementinha, o pessoal vai pensando, vai falar, até que faz sentido, né? Mas é isso mesmo, tem que ser, né? Dessa maneira, né? E as eleições, você bem disse, a importância disso, né? É isso. Outra coisa, a minha opinião política, a sua opinião política, a ideologia de cada um, ela não pode sair da nossa esfera pessoal e atingir a nossa esfera profissional, porque a gente está ali para fazer a proteção do Poder Judiciário, independente de qualquer coisa. A gente tem que cumprir aquela missão e cumprir da melhor forma possível. Perfeito. Então, a nossa atuação, ela se vale ali pela questão ética do policial. A gente senta, quando a nossa polícia foi porque a Polícia Judicial ela existe há muito tempo, mudou a nomenclatura, né, em 2020. Na Sim. verdade, a gente atua há muito tempo. E as pessoas, quando foi criada a Polícia Judicial, teve aquela questão daquelas críticas, né, publicação de artigo, teve até umas coisas que o pessoal não conhecia o nosso trabalho. E uma coisa que nós estamos evoluindo muito é nossos cargos de gestão. Perfeito. Que policiais judiciais estão cuidando dessas funções de gestão da Polícia Judicial, porque toda polícia ela tem que ser gerida, administrada pelos seus membros. Você imagina uma polícia estadual, militar de um estado, ela sendo administrada por uma pessoa fora daquela instituição ou muitas vezes fora daquele poder. A gente pega uma polícia estadual, ela sendo administrada por um oficial da aeronáutica, um oficial da marinha, do exército. Então ele não tem um conhecimento da instituição e não tem um conhecimento daquela carreira, sabendo as necessidades e o que deve ser abordado, deve ser trabalhado ali dentro daquela polícia. Então a Polícia Judicial, ela atua dentro do Poder Judiciário porque ela é a casa dela, e ela faz parte do Poder Judiciário. Então, é a polícia mais adequada para estar fazendo esse tipo de proteção.
Nossa, interessante, né, Bruno? Porque quando a gente pega na história, né, no primeiro momento, a própria Polícia Federal, no começo, teve a sua gestão feita por oficiais das Forças Armadas, é, trazendo aqui a questão das guardas municipais, que estão na iminência de virar polícia municipal, cujo termo eu concordo. É muito comum você ter ali na sua gestão oficiais da Polícia Militar, né? Então tem o estatuto deles e mudaram. E é uma transição natural. Em algum momento a gente tinha, ainda temos alguns gestores de outras forças, mas é natural essa transição e vai chegar um momento que vai ser policial judicial, a Polícia Judicial vai andar por conta própria. Aliás, já tem condição para isso, né? Mas a gente tem uma transição que me parece que historicamente, frente às outras forças, também aconteceu, né? É natural que assim seja, né? Como você bem disse. Ninguém melhor como o profissional do cargo ali para entender as necessidades, as dificuldades, enfim, né? É mais ou menos por aí, né? Mas é por aí, porque a gente conhece a particularidade de cada tribunal. E uma visão que eu tenho da Polícia Judicial no futuro, né? Próximos 5, 10, 15 anos aí, é que ela possa estar cada vez mais estruturada e a gente consiga vários protocolos que a gente já está aqui em Brasília, alguns tribunais já fazem em conjunto os protocolos, já atuam no mesmo protocolo, que esse protocolo seja utilizado em todos os estados, que a gente consiga ter um controle pelo nosso departamento da Polícia Judicial, Departamento Nacional da Polícia Judicial, que é vinculado ao CNJ, e ali a gente consiga fazer todo um trabalho a nível Brasil e padronizar cada vez os nossos protocolos, que nós estamos vendo, nós vimos nos últimos 2 anos. Quando equipes nossas vão sair em missão para outro estado, quando esses colegas já treinaram juntos, já tiveram um contato ali, sendo o mesmo órgão, facilita muito a atuação. É outro entrosamento, né, cara? Quando você chega no aeroporto, já tem uma equipe ali preparada, sabendo tudo, já tem toda uma forma de atuar da mesma maneira. Então, quer dizer, você se sente em casa e totalmente seguro ali para estar atuando naquela região. Então, isso é a questão da Polícia Judicial e a nossa evolução vai ser cada vez mais nessa linha. De a gente estar fazendo o mesmo protocolo e cada vez mais unido em termos de país. Interessante, né? Porque se a gente for parar para pensar, na nossa formação técnico-operacional, alguns de nós teve a formação ali junto à PF, outros teve com a PRF, outros teve com a Polícia Militar, dependendo da situação. E diga-se de passagem, as instruções excelentes, por óbvio, né? São grandes instituições, né? De muita experiência e expertise. Mas quando junto o pessoal para fazer uma atuação, né, de âmbito nacional, a gente percebia, e ainda percebe alguns resquícios disso, que às vezes muda o nome desde uma posição do armamento até a questão de uma composição de uma equipe, sim, né? Num deslocamento, por exemplo, né? Então, não tem jeito, né? A gente precisa realmente ter uma doutrina que une todo esse procedimento. De fato, a doutrina está, enfim, fazendo alguns ajustes para que a gente consiga formalizar isso da melhor maneira possível. Mas também é desenvolvimento natural. A gente precisa para que, desde os colegas que estão lá no Acre, né, até os colegas que estão no Rio Grande do Sul, possam ter o mesmo padrão de atendimento, de operação, né? Sim, inclusive a questão do mesmo armamento, o treinamento, essa questão de você falou compor equipe. Se eu pego uma autoridade, eu tenho que fazer, ela vai transitar em vários estados durante uma missão. Cada estado ela vai estar tendo contato com outras equipes de proteção de dignitário, vai estar atuando da mesma maneira. A autoridade não vai ver diferença alguma, porque a polícia é a mesma e seguindo o mesmo protocolo de atuação. Não, de fato, boa. Uma coisa até interessante que você falou, também, né, dentre várias outras, lá em São Paulo mesmo, né, eu sou do TRF3, né, e tem uns amigos lá, o Saleno, que é o colega de programa também e ele foi na missão do Rio Grande do Sul, né, das enchentes e tudo mais, né, do TRF3 só foi ele, e ele compôs com os colegas do TRT2, que já treinam junto, instrução própria e tal. E à época ele ficou, assim, impressionado, né? Porque a formação que a gente tinha era diferente, não vou falar melhor ou pior, mas era diferente. E aí quando viu que aquela nossa atuação era específica para aquilo, colegas, aí a questão da unidade de comportamental, de equipamento, de comunicação, falou, rapaz, é isso que eu quero participar, né? E hoje ele é um dos grandes entusiastas, inclusive... Um dos motivos pelo qual esse podcast existe é porque a gente falou, rapaz, a gente precisa falar da Polícia Judicial e trazer a galera boa pra cá pra gente poder fazer o negócio encorpar e crescer, né? Inclusive o TRT2 é um grande exemplo que nós temos na parte de treinamento. Lembra quando eles começaram a treinar, fazendo a proteção dos oficiais de justiça ali. Então, eles começaram
abrir o caminho, né? Sim. E o restante das pessoas que abraçaram essa causa estão colocando, abrindo novos caminhos, pavimentando para que as próximas gerações de policiais judiciais elas peguem tudo que a gente implementou, ajudou a trazer de bom para a nossa polícia, adaptando com a nossa realidade, e eles vão trazer a inovação. Sim. Porque isso é importante, a gente fazer esse trabalho inicial agora, os próximos vêm inovando o que a gente colocou para eles aqui. Sim, de fato. Inclusive, até gosto de lembrar, para quem ainda não conhece o trabalho da Polícia Judicial, mas das polícias institucionais como um todo, eu costumo dizer que as polícias institucionais ela tem um diferencial que é como você cuida do ativo, né, do poder do órgão no qual você trabalha, você tende a dar um atendimento pessoalizado para aquilo. Então você sabe quem que é o diretor-geral, quem que é o juiz auxiliar, quem que é o colega oficial de justiça, quem é o servidor que trabalha na portaria. Então quando você presta esse atendimento de segurança, de policiamento, você faz um atendimento pessoal, individualizado e que tende a ser um atendimento mais adequado. E não é nenhuma crítica às forças de segurança do 144, mas por ser segurança pública, é um atendimento um tanto quanto impessoal. Você tem a demanda, você atua, você não conhece, você está numa situação em que você não sabe se a pessoa ela ocupa um cargo público, se é uma pessoa que está em situação de rua, né? A segurança pública atua dessa forma. Agora, uma vantagem que eu vejo, uma expertise que a gente desenvolve bem é justamente saber qual que é o nosso ativo, né? Então, isso nos distingue e muito, né, do que precisa ser feito, né? Urani, estamos chegando no final, meu caro. Poxa, a gente precisava fazer parte 2, parte 3 aqui, porque... Realmente, tem muita coisa pra falar. O senhor tem muito conteúdo. Tem muita coisa pra falar, muita história. Poxa, Urani, mas assim, pra gente continuar nessa roda, né, de agregar conhecimento e também reconhecer colegas que são muito importantes, né, nessa caminhada da polícia judicial também, mas da polícia, enfim, da segurança como um todo. Indica aí pra nós alguns colegas aí que você conhece, que acha que pode colaborar com a gente para participar aqui, por favor. Olha, pessoas que realmente iam fazer um podcast excelente com você aqui, é uma dupla aqui de Brasília. Certo. Eles não trabalham junto, cada um tá num tribunal. Opa! Mas só que ambos têm a mesma paixão. Policiais judiciais? São policiais judiciais, ambos têm a mesma paixão. E eles estão fazendo separadamente, não sei se já conversaram sobre isso, mas estão fazendo um projeto muito similar. A gente tem um colega que é do TST, que é o Tomaniak, que ele é um amigo, uma pessoa assim que ele tem um trabalho, está fazendo um trabalho muito bom, né, numa área específica, e tem uma colega que atua no TJDFT. Ambos, eles atuam com a questão de cachorros, né? Estão se especializando na parte de K9, policial. A Cecília Cordeiro, ela é médica veterinária, então ela está encampando essa parte de questão de K9, ela já fez vários treinamentos, treinamento no Exército, em outras forças policiais. Hoje ela está fazendo parte de um projeto junto ao Bombeiro DF, que é a questão do cão-guia. Ela está cuidando de um cachorro, então ela todos os dias está com esse animal, socializando ele em vários ambientes. E o Tomaniak, ele treina cachorros, cães, para poder ser um cachorro policial. Então ele tem uma cachorra lá que eu sempre acompanho os vídeos que ele posta no Instagram, ensinando ela a procurar artefato explosivo, identificar cheiros, drogas, aquelas coisas todas. Então, e também o cachorro operando sob estresse, sobre questão de barulho, sobre questão de fogo, a questão do calor perto do animal, para o animal não se assustar com barulho, com fogo e tudo mais. Então, são uma dupla que eu indicaria para um podcast que eu acho que seria maravilhoso. Pô, cara, vou até contar uma coincidência. Ontem, né, tivemos a honra, né, não só eu, mas os gestores todos lá do CNJ, estivemos com o Tomaniak, né? Recebemos ele lá. E na semana passada, quinta e sexta, estive com a Cecília, né? E tanto um quanto o outro a gente falou de outros temas também. Mas inclusive a Cecília a gente compôs uma mesa juntos. E aí, legal você ter sugerido, porque estive né, nessa semana e na semana passada com os dois, né? Bem legal. Eles vão ficar felizes, ó. Tomaniak e Cecília, vocês já estão convidados de antemão, vamos ajustar essa agenda. E colegas de outras forças aí, tem alguém que você eu tenho um colega da Polícia Civil do Goiás, é um papiloscopista, ele é um grande amigo, hoje a gente dá treinamentos juntos, né? E ele tem uma relação muito forte com a Polícia Judicial. Oh, que bacana. Que ele atua em uma empresa que durante muito tempo, né? E até o momento eles dão treinamento para alguns tribunais no nosso país. Então eles dão treinamento na produção de autoridades e de vários outros temas. Então é o Leandro Jesus, que é um papiloscopista, e ele tem uma coisa bem interessante para se falar com ele. Ele sofreu um assalto, né?
e tomou um disparo na face. Poxa. E teve um agravamento, assim, graças a Deus ele se recuperou sem nenhuma sequela, mas é uma história muito interessante para todos os policiais conhecerem como é aquela situação do confronto armado, que é algo assim muito rápido, né? E pode ter um desfecho trágico. No caso dele, graças a Deus, ele sobreviveu. Mas como ele tem essa questão dessa parceria também com a nossa polícia judicial, Poxa, bacana. eu acho uma pessoa maravilhosa para estar conosco aqui, participando de um podcast. Leandro Jesus. Leandro Jesus. Pô, maravilha. Não, interessante, né? Porque a gente até comentou aqui. A gente espera que nunca aconteça, mas essas intercorrências vai acontecer com alguns de nós, né? A gente precisa estar preparado, saber que existe. Então, ouvir o relato do Leandro sobre isso, caso ele queira falar, por óbvio, né? Mas também trazer toda essa experiência dele, parceria junto conosco, seria legal. Ô, Leandro, você já está convidado também. Vamos entrar em contato e, por favor, vai sentar aqui à mesa junto conosco. Urani, meu caro, brigadão pela presença, pela disponibilidade, pela atenção. Você é um cara que a gente já sabia que é distinto, né? Não só eu, mas o Jonas e o Saleno lá de São Paulo. Tanto é que a gente tá tentando falar contigo já há algum tempo, né? E a gente sabe que, pô, o Urani é difícil, não porque ele se faz difícil, é porque ele é muito demandado, né? Mas obrigado aí pelo prestígio. E vamos continuar junto aí, levantando o nome da nossa Polícia Judicial. E o que precisar da gente, estamos à disposição, meu cara. Aí, palavras finais são com você, o palco é seu. Olha, eu só tenho a agradecer esse convite, eu me sinto muito honrado estar participando desse podcast, participando desse momento da nossa polícia, né, em si, buscando trazer projetos novos para a nossa polícia. O seu trabalho dos colegas está sendo fenomenal, essa divulgação através de podcast, porque as pessoas precisam conhecer. Legal, e quem obrigado. quer fazer parte da polícia vai estar prestando os concursos quando sair esses concursos, né, para a Polícia Judicial. E quando precisarem de mim, podem contar, que eu estou à disposição de vocês, tanto para poder participar do podcast, a gente falar sobre matérias de APH, falar sobre questão de treinamentos, primeiro socorro na atividade policial. Vocês podem contar comigo. E para finalizar, tem uma situação que eu gostaria de falar aqui, né? Claro, pois não. Quem até começou aqui antes de começar o podcast. O ano passado, quando eu recebi esse convite do MJ, eu estava hospitalizado, estava na UTI, grave, e o pessoal do MJ ligou convidando para poder participar desse treinamento, formando os instrutores do APH tático, né? E lá no MJ não atuei não somente como professor formador, eu participei da revisão do manual do APH tático nível básico. Então, para mim e para a nossa polícia, é um marco importante, porque a gente participou, dentro do atendimento hospitalar tático policial, desse documento que foi produzido, que já deve ter salvo a vida de muitos policiais e irá salvar muitas vidas também. Então, é algo assim, muito bom para a nossa categoria. Poxa, importante, bem lembrado. A gente até começou a falar, depois a gente mudou de assunto, mas foi bom você deixar claro, porque acaba sendo um marco importante, né? Isso. E o senhor estava lá, o senhor estava representando a gente. Representando vocês lá, todo Urani, mundo. brigadão. Pessoal, antes que eu me esqueça aqui, ó, segue o Black Panther QAP. Urani, qual que é a sua página no Instagram? Fala pro pessoal. Meu aí. Instagram é Antônio_Urani. Me acompanhem lá, que sempre tem alguma coisa de curso, APH tático, outros assuntos também. Inclusive, pessoal, o Urani é referência nacional de APH tático, então a gente precisa aprender. Segue o homem lá, que vocês vão saber o que a gente tem que correr atrás aí. Pessoal, obrigado mais uma vez, um abraço, até a próxima.